Apesar da pressão de aliados do governo, a investida de Jair Bolsonaro contra ministros do Supremo é vista com reservas no Congresso. De Brasília, Luciana Verdolim. Olha, diante do silêncio das principais autoridades do país, dentro do Senado, ninguém acredita que vá prosperar o pedido do presidente Jair Bolsonaro, que deverá ser feito essa semana ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que sejam abertos inquéritos contra os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Foi uma reação do presidente Bolsonaro à decisão do Supremo de mandar prender na sexta-feira o ex-deputado Roberto Jefferson. A oposição não poupou críticas ao posicionamento de Bolsonaro. O senador Marcos Rogério, mais uma vez, saiu em defesa do governo e disse que não há nada demais em pedir que ministros do tribunal sejam investigados. Se realmente estamos preocupados com a manutenção da estabilidade democrática, precisamos olhar para as ruas, ter a sensibilidade de ouvir a voz da sociedade que há muito tempo reclama e muito das instituições brasileiras. As instituições pertencem ao povo e, se elas não agradam ao seu dono, para o que mais servem? Esse é um alerta que a história nos dá há muito tempo. Não podemos permitir que as instituições se degenerem. Precisamos cuidar delas para que continuem firmes. Se isso importar em punir seus membros, que o façamos. Isso já ocorre há tanto tempo no Legislativo, por que não pode ocorrer em relação ao Judiciário? Há direito a uma proteção superior? O que o presidente Bolsonaro anuncia que fará está perfeitamente dentro do que prevê a Constituição Federal. Estou certo de que o presidente Rodrigo Pacheco adotará todas as medidas cabíveis, olhando para a Constituição. Pelas redes sociais, apoiadores do presidente Bolsonaro estão anunciando manifestações para o dia 7 de setembro, pedindo a saída não só de Moraes e Barroso, mas pedindo também a substituição de todos os ministros do STF. O deputado Sérgio Reis divulgou o áudio no fim de semana com ameaças de nova paralisação de caminhoneiros no país se o pedido de impeachment dos ministros não for aprovado em 72 horas. Uma das maiores lideranças de caminhoneiros que pararam o país em 2018, o Wallace Landim, que é conhecido como Chorão, garantiu que as ameaças nada têm a ver com a categoria. Nós não se envolvemos com pauta política, nem a favor de governo, contra governo, ser a favor de STF, contra STF. Isso quem tem que fazer é a população. Não usarem o nome da categoria. Eu quero deixar claro aqui para vocês, nós não participamos disso. Hoje o Senado Federal tem cerca de 15 pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. A maioria, 6, são contra o ministro Alexandre de Moraes. Contra Luiz Roberto Barroso, existem outros 3 pedidos. Vale lembrar que esse número seria ainda maior se o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em dezembro do ano passado, não tivesse arquivado outros 34 pedidos. 17 só contra Alexandre de Moraes. Já na Câmara, existem mais de 120 pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. O presidente da Casa, deputado Arthur Lira, já descartou dar andamento às denúncias. No Senado, nunca houve abertura de processo contra ministro do Supremo. De Brasília, Luciana Verdolim. O presidente Bolsonaro fez isso muito mais num aceno à militância bolsonarista do que numa crença concreta de que um pedido desse de abertura de impeachment terá sequência no Senado, por um motivo muito simples. Depende da aceitação do presidente Rodrigo Pacheco e ele dificilmente fará isso, mas de qualquer forma deixa uma batata quente nas mãos de Rodrigo Pacheco. E é como lembrou a senadora Simone Tebet no fim de semana, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Existem dezenas de pedidos de abertura de impeachment contra ministros do Supremo no Senado. Por outro lado, há mais de 100 pedidos de impeachment contra Bolsonaro armazenados, arquivados ali, à espera, melhor dizendo, na gaveta da Câmara, sob a responsabilidade do Arthur Lira. Nesse caso, são presidente do Senado e da Câmara, respectivamente, que têm a responsabilidade, têm a prerrogativa de abrir esses processos. Eu conversava com o ministro do Supremo na sexta-feira à noite, justamente sobre essa prisão muito controvertida de Roberto Jefferson, e ele me disse que os ministros do Supremo estão fechados em apoio geral e restrito à decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes.
E ele me disse mais, né, que esses crimes que não são crimes de opinião, não são delitos, não se trata de delitos de opinião, se trata de incitação ao crime e que na liberdade de expressão, há limites e que isso tudo está expresso no Código de Processo Penal. Então, uma coisa é uma pessoa usar a sua liberdade de expressão, mas isso implica em responsabilidade. E se ela ultrapassar determinados limites, isso implica em responsabilização. E ali estão os crimes listados, assim como na decisão do ministro Alexandre de Moraes: injúria, calúnia, difamação, incitação ao crime, denunciação caluniosa e mais. O presidente do PTB, Roberto Jefferson, ele é reincidente nessa prática de crimes, ele vem numa escalada. Em 2020, ele foi alvo de mandados de busca e apreensão por parte, ali num outro inquérito do Supremo Tribunal Federal, das fake news. Depois ele teve as suas contas em redes sociais suspensas e mesmo assim continuou vociferando, fazendo ameaças, né? Não são só críticas ao Supremo Tribunal Federal, mas pedindo para que aliados invadissem o Senado, tirassem os senadores da CPI no pescoção, depusessem, destituíssem os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Ora, isso não é liberdade de expressão, isso é crime, isso é incitação ao crime e também ataques à democracia. Essas foram as ponderações feitas por um ministro do Supremo e, portanto, dificilmente terá sequência no Senado o pedido de um impeachment. Trata-se muito mais de discurso político. A política mudou. Antes, uma ação assim de um presidente da República e que provocasse a derrota seria desmoralização. Agora não, é uma confirmação de postura e o presidente Jair Bolsonaro tem todo o direito de apresentar o pedido de impeachment contra um ministro do Supremo Tribunal Federal. Está na Constituição e, inclusive, no mesmo artigo do impeachment de presidente da República, crime de responsabilidade. E aí fica por conta do Senado Federal. O Senado é que vai decidir. Não adianta apresentar 100, 200 pedidos de impeachment, mas esse é o pedido de impeachment do presidente da República contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, aliás, 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. As instituições funcionando, não dá para ficar irritado ou achar que se trata de golpe ou algo fora da Constituição. Não, está mesmo previsto na Constituição. Eu não atribuo ao presidente do Senado um poder acima do plenário do Senado Federal. Não atender ao pedido do presidente da República, isso para mim configura uma desobediência civil. O presidente tem que levar isso ao plenário do Senado Federal. Há politicamente um entendimento de que o ministro do Supremo tem que ser julgado pelo plenário do Senado Federal, mesmo que não seja para aprovação de impeachment, mas seria um alerta para mostrar exatamente que as instituições estão funcionando. O Senado pode julgar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso não aconteceu, mas pode sim acontecer. Daí a importância deste pedido que o presidente deve apresentar no Senado Federal. Agora, se é aprovado ou não, depende do Senado, mas a ação política é forte, firme e mostra que as instituições estão funcionando.